Então, gente, na última aula, o que que a gente viu? A gente viu como avaliar a qualidade da cimentação primária, tá? Então, são perfis acústicos, é o CBL, VDL, CEL, tempo de trânsito, e a gente viu aí todas as possibilidades, né? E como eles ficam, esses tracks, né? Então, o tempo de trânsito aí é para aferir a centralização da ferramenta, o CBL e o VDL para ver o nível de aderência do cimento, do revestimento e do cimento na formação. É, então aqui tá vendo, nós temos aqui um perfil típico, né? Esse daqui é um pouco antigo, mas é assim que funciona, é de 92, mas hoje em dia a gente já tem coisa mais atualizada que é o CEL, tá vendo? Ele funciona em conjunto com todos os outros. Aí tem o Case Color Locator, que é o localizador de luvas, né? Que a gente precisa. E tá, beleza. Então vamos lá. Completação, né? A gente fez a última etapa da perfuração é o abandono temporário do poço. A completação chega fazendo a recimentação, depois desculpa, vem fazendo condicionamento, depois avalia a qualidade da cimentação e agora sim a gente vai vir com a correção da cimentação primária, tá? Então existem basicamente duas possibilidades de correção da cimentação. Nós temos o squeeze e a recimentação. Tá? Então, um trecho esquisado, não é? Normalmente são para trechos de comprimento, né? De má cimentação, pequenos trechos. Tá? Então, você teve alguns poucos centímetros, alguns pouquíssimos metros. Né? Normalmente, metros a gente já vai para recimentação. Tá? Então, primeiro é isso. Avaliou, identificou em que altura está a má cimentação. Então vamos corrigir a cimentação primária, é a chamada cimentação secundária. Pequenos trechos, squeeze. Longos trechos, recimentação. Tá? Então o que é squeeze? Tá? Então o squeeze a gente vai canhonear determinado trecho. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Não tem aqui um exemplo visual. Mas vamos então falar da recimentação, que ela tem uma ilustração aqui, já dá para a gente falar primeiro, tá? Então, eu tenho que primeiro canhonear em dois pontos, tá? Então, eu desço a máquina de canhoneio, que daqui a pouco a gente já falou sobre várias vezes sobre a máquina de canhoneio, mas nos próximos slides a gente vai se aprofundar mais sobre ela, tá? Então, canhonear é efetuar disparos em frente à formação. Aqui no caso, a ideia não é produzir, a ideia é cimentar trechos que foram mal cimentados. Então, é canhoneado numa base no topo, aonde aqueles perfis CBL, CCL, VDL, CEL, tempo de trânsito identificar o trecho, tá? Então eu canhoneio a base e o topo, desço uma coluna de trabalho, tá? Então aqui o trecho canhoneado. Aí eu desço aqui a coluna de trabalho, né, de cimentação. Aqui nós temos o Cement Retainer. O cement é o retentor de cimento, né, traduzindo aqui, uma tradução livre. É parecido com a função do packer, né? Aqui, na verdade, como vocês veem, que nós temos esse stinger. Esse stinger, ele nada mais é do que um triângulo que ele vai dar mais velocidade a esse jato de cimento, tá? Então ele vai conseguir jatear, tá? O cimento. Então esse cimento ele é jateado através dessa redução do diâmetro que o Stinger faz na coluna de cimentação, que é uma coluna de trabalho. Ele injeta o cimento, a pasta de cimento. O cimento vai subindo pelo trecho mal cimentado, né? Ou seja, pelo canal a preencher, e ele vai sair aqui no canhoneado de topo. Então, quando esse cimento começa a transbordar, ele vai cair sobre o cement retainer, né, o retentor de cimento, e não vai deixar essa pasta de cimento vir aqui para baixo. Então, o que vai acontecer? O operador do guincho, ele vai sentir uma sobrecarga na coluna de cimento, ele vai ver que está caindo cimento sobre a coluna e vai estar causando uma sobrecarga, e ali ele viu então que ele conseguiu efetuar essa recimentação, tá? Do trecho mal cimentado, tá? Então é isso daí, é como funciona uma correção de cimentação para longos trechos. Ele só é executado quando se tem garantias de se obter circulação. E como eu vou obter essa garantia? É justamente aqui, ó, tá vendo? Então, quando eu estou descendo aqui, fazendo toda aquela análise, tá vendo? Então,
esse tipo de amplitude de onda aqui, tá vendo? Ele me garante que esses trechos aqui, eles estão com pouquíssimo cimento, tendendo a zero, não é? E eles vão garantir uma cimentação. Repare que conforme o cimento vai aparecendo, essa amplitude da propagação da onda aqui do VDL, ela vai diminuindo, vai tendendo a zero, tá? Então, um trecho aqui bem cimentado, olha onde que está a amplitude da minha onda. Um trecho mal cimentado, ó, tem um pico, volta, e aqui boa aderência, tá vendo? Então, aqui significa que eu vou ter um trecho que permite a circulação, tá? É um trecho que precisa de cimentação. É claro que eu tenho que validar com os outros tracks, né? Com tempo de trânsito, BL, VDL, CL, são validações, né? Que eu vou ter. Mas a partir do momento que eu identifico esses trechos, é assim que eu vou proceder, tá bom? Então ficou claro o que é recimentação, como é identificado, como ela é feita. Aqui o slide está ali tudo no passo a passo. Tudo que eu narrei para vocês, né, tudo que eu expliquei para vocês, ali está por tópicos. Aqui eu estou falando, né, está mais fluida a explicação. Ali ela está ancorada por tópicos. O trecho de squeeze, gente, é quando a gente só tem é, uma falha pontual, tá? Então, o squeeze nós não temos canhoneado no topo e na base, a gente só tem um canhoneado em um trecho, tá? Então, ele é squeezado apenas em um ponto, tá? Deixa eu ver aqui se tem uma definição. Compressão alta, blá, blá, blá. Aqui, ó. Um ou mais furos são feitos no revestimento para ação de canhoneio. O cimento ativado é squeezado por esses pontos de comprimi-lo por detrás do revestimento, né? Aqui está falando alguns dados técnicos, né? Mas é basicamente aquilo que eu já falei que está sendo textualizado aqui. Então, o squeeze apenas um trecho. Aqui tem mais etapas da compressão do cimento a baixa pressão, também chamado de hesitação, né? Então, como vocês veem, ele é descido ali, a pasta empurra o fluido de completação para a formação e ocupa as cavidades existentes. Aqui eu não vejo esse procedimento com muita frequência, provavelmente ele deve acontecer, tá? Ele não aparece muito na literatura, esse tipo de intervenção. O que eu mais vejo, né, nesses relatórios aí que eu dou uma olhada de vez em quando dessas empresas, né, porque quando o campo é muito recente, as empresas elas não divulgam os dados, né, até por uma segurança industrial, para evitar, porque são concorrentes, né, às vezes ela tem uma técnica ali que é o diferencial dela, então ela quer vender aquele procedimento, né? Ela não quer sair divulgando assim. Mas quando o campo já é muito antigo e tal, ela vai e divulga, né, vários dados. Então, normalmente o que eu vejo são procedimentos de squeeze ou de recimentação, que são dessa forma que eu falei para vocês. Esse de hesitação, qual é a diferença? É a baixa pressão. A recimentação e o squeeze são a alta pressão, tá? Então, o que é uma alta pressão? Uma pressão de injeção de cimento maior do que seria a pressão hidráulica da formação da rocha, do reservatório, tá? Aqui não, aqui você desce uma pressão mais suavizada, provavelmente para trechos onde a rocha e a formação é inconsolidada, ela não tem uma robustez, pode ter um desmoronamento, e um squeeze, uma recimentação poderia, enfim, gerar um desmoronamento do poço. Provavelmente deve ser alguma coisa nesse sentido, né? Deve ser algum aspecto geológico que te impeça de fazer uma operação a alta pressão, tá? Então vamos lá. O tal do canhoneio, não é? Então a gente já falou, eu já expliquei por várias vezes o que é o canhoneio, agora a gente vai ver no detalhe, não é? Como que ele é executado. Então, como eu falei para vocês, ele é primordial para fazer o processo de recimentação e de squeeze. A gente precisa canhonear o trecho, tá? Para isso, a gente precisa saber em que profundidade a gente está. Então, por isso, o perfil CCL, ele é descido junto com ele justamente para auxiliar e garantir a profundidade exata dos disparos que vão ser feitos frente à sua zona de interesse, tá? Ou ali o trecho a ser mal cimentado. Aqui o canhoneio vai ser explicado mais no sentido de ter contato com o reservatório, com óleo e botar as coisas para funcionar, tá? Então é basicamente uma ferramenta chamada de canhão, né, gun, que é descida no poço para abrir vários furos no revestimento, em frente à zona de interesse, tá?
Então é isso, é um canhão descido para abrir furo no revestimento. Não tem como deixar isso de forma mais clara, tá? Então, como ele já falou, tem como objetivo botar em contato a formação produtora com o interior do poço, e ele vai perfurar o revestimento, o cimento e a formação através de cargas explosivas, e vão sempre gerar túneis cônicos, tá? Então, esses são os canhoneados. Os canhoneados são túneis cônicos gerados pelos disparos feitos pela máquina de canhoneio, tá? Então, do que ele é feito, né? Esse tubo ele tem um container de aço aqui, depois ele coloca pólvora e um liner cônico, tá? Então ele é descido aqui um cabo de aço, tá? Que como se fosse um interruptor. Então quando você aciona o interruptor, por exemplo, ele gera uma faísca. Então essa faísca vai detonar essa pólvora, tá? E devido à alta pressão, né, a carga explosiva que é gerada ali, esse aço, né, que esse liner cônico que está aqui em cima, ele vira um jato de metal. E é isso que vai perfurar o canhoneiro, perfurar o reservatório, né? Vai gerar o canhoneiro, né? Então aqui está mostrando como é o interior. Então tem pólvora. Isso daqui seria um canhoneiro, né? Essa máquina de canhoneiro, na verdade, ela transporta aqui essa carga explosiva com cabos elétricos dentro dela, tá? Então são vários cones desses que são colocados no interior da máquina de canhoneiro, tá? Então ela é descida. O que é importante ressaltar aqui é que esses disparos são feitos a cada 90 graus, né? Então você faz aqui, então a cada 90 graus você faz disparo norte, sul, leste, oeste, tá? E com uma diferença de profundidade que está variando aí normalmente em torno dos 30 pés, né? Deixa eu ver aqui só para ver. Ah, não, o jato ali, não, na verdade são 4, tá, 4, 12, deixa eu ver só a profundidade. Se eu não estou falando de 10 a 30 pés é a profundidade, né? Então aqui 4 jatos por pés, sim. Aqui eu estou querendo ver qual é a altura, né, de diferentes. 8 tiros, né? Em algum momento deve aparecer aqui, mas é por volta aí disso daqui, de 4 pés mais ou menos de distância, de altura entre eles, tá? Então, a cada 90 graus, né, no mesmo plano, você tem que ter esse distanciamento de 90 graus e você tem que ter um distanciamento entre eles também, porque senão eles vão se juntar, eles podem se tornar um canhoneado maior e causar um desmoronamento, e isso você não quer, tá? Então, tem um distanciamento horizontal e um distanciamento vertical, tá? Então aqui a cada 90 graus há um disparo. E aqui pelo menos um pé, né? Pelo menos 30 centímetros eu tenho certeza que tem que ter esse distanciamento, tá? Então for botar em escala é mais ou menos isso daqui. E 90 graus num sentido horizontal. Então aqui está mostrando para vocês como que seria, né? A máquina de canhoneio descendo, né? O revestimento, o cimento e a formação. Se a gente fosse recortar, fazer um recorte disso, essa seria a imagem que nós teríamos aí desses canhoneados na formação, tá? Então aqui está mostrando uma visão por cima, né? Como que seria o passo a passo dessa detonação. Então estou descendo aqui a máquina de canhoneio, tá? Aqui é executado o disparo, tá? Então esse disparo vai ganhando profundidade, tá? E a profundidade que ele ganha é de 10 a 30 polegadas, tá? Então aí, como vocês podem ver, a profundidade dele não avança tanto, tá? Então seria 10 polegadas, então seria 25, 50, 60, 75, arredonda aí cerca de 80 centímetros de profundidade, tá? Então você não chega nem a 1 metro de profundidade de alcance, né? Aqui de taxa de penetração do jato canhoneado, tá? Então só para vocês terem uma ideia, né, de escala do quanto que ele consegue. Então isso daqui é a ordem de grandeza da pressão, né? Então é uma pressão muito absurda, embora você não consiga uma taxa de penetração tão nessa escala, né, de proporção de pressão.
Mas para vocês verem, né? A pressão é tão grande que ela torna torna metal líquido, aquela cápsula que fica ali na máquina de canhoneio. Então, beleza. Então eu estou perfurando aí meu revestimento, meu cimento, minha rocha, o fluido de completação que está ali. Mas o que acontece quando eu faço esse disparo? Ele transforma isso tudo em poeira cósmica? Some aquilo que ele destrói ali no meio do caminho? Não, aquilo vira detritos, tá bom? Tá? Então, esse revestimento que ele perfurou, nesse material que ele retirou do cimento, da formação, ele gera detritos, tá? E esses detritos, eles são compactados, eles formam uma pele, tá? Então, é normal que ao canhonear determinado trecho, você não tem um fluxo imediato de fluidos, né? Ou seja, o óleo que está contido naquela rocha reservatório, ela de cara não vai sair, tá? Porque esses detritos gerados pelo canhoneio formam uma pele, tá? Uma camada, formam uma película, tá? Essa crashed zone, né? Ou seja, essa zona esmagada, ela fica com a permeabilidade reduzida. E esse efeito é chamado de skin factor, né? Que é o fator película. Então, essa redução da permeabilidade devido à compactação gerada pelos detritos gerados pelo canhoneio, a gente chama de skin factor, tá? Então, o que acontece? Existem algumas formas de a gente limpar isso, tá? Uma é esperar que o fluido que está no reservatório, conforme ele for fluindo, ele vai limpando gradativamente, ou você pode descer um fluido com teor ácido para você, de certa forma, você formar uma solução, né, e solubilizar aqueles detritos, tá? E fazer com que eles saiam dali e que você retome uma produção. Então, esses aqui são os detritos gerados pelo canhoneio. Tá. Então, seguindo em diante. Então, esse gráfico aqui, esse gráfico é interessante. Esse gráfico é interessante porque aqui, ele compara o que seria uma produtividade, né? Uma taxa de produtividade com poço aberto. Então, vocês lembram lá atrás que a gente viu possibilidades de completação frente à zona de interesse, né? Em frente ao reservatório. Então, eu posso ter um poço aberto, o liner rasgado, canhoneado ou de tela, tá? Falei para vocês que o poço aberto seria a melhor opção, tá? Porque você não bota qualquer tipo de obstáculo para o seu fluxo de fluidos que está vindo do reservatório, tá? Isso é interessante, tá? Mas o problema é que quando você tem um poço aberto, você tem mais chances de ter desmoronamento, produção de areia, não é seguro e tal. Então, por questões de segurança e de controle, o canhoneado é melhor. Só que para canhonear, a gente tem que revestir e cimentar. Então você está criando várias barreiras para o seu fluido, tá? Então você aí vira e pensa, pô, então quantos canhoneados eu tenho que ter para ter a taxa de produtividade de um poço aberto? É isso que esse gráfico mostra, tá? Então isso vai depender do diâmetro do canhoneio e da profundidade do canhoneio, tá? Então é isso que está sendo mostrado nesse gráfico, tá? Então aqui, olha, o que ele leva em consideração? É que são diâmetros de canhoneio de 0,5 polegadas, que eu não tive aquele efeito película e eu não tive dano à formação, né? No crushed zone, no damage zone. Eu não tive zona esmagada, eu não tive zona danificada. O diâmetro da perfuração é de 0,5 e o ângulo ali, também, se eu não me engano, é de 0 grau, né? O ângulo daquele que eu te falei do distanciamento ali. Então, provavelmente o que ele quis dizer aqui que foi tudo canhoneado na mesma direção. Imagina, eu não tive canhoneio norte, sul, leste, oeste. Só tive canhoneio para o norte, né, com espaçamento vertical. Eu não tive canhoneios com diferentes localizações horizontais, só com diferentes localizações verticais. Então, aqui o que ele mostra? Ele mostra que com 12
polegadas de profundidade, tá? Então, com 12 polegadas de profundidade, então aí com cerca de 30 centímetros de profundidade, com 8 tiros, eu já consigo aqui ter uma produtividade equivalente à de um poço aberto, tá? Então, o que esse gráfico está me dizendo? Que com 12 polegadas de profundidade de canhoneado, com 0,5 de diâmetro, num canhoneio que eu não tive dano, tá? Que eu não tive esmagamento, tá? Ou seja, na realidade, impossível. Isso aqui é só em questões de reservatório, é um ensaio de laboratório, né? Mas é para a gente ter uma referência, né? Então você imagina, então eu não tive dano, não tive esmagamento, eu não tive perfurações norte, sul, leste, oeste, um diâmetro ali de meio, profundidade de 12 polegadas, então com 8 tiros eu tenho uma produtividade equivalente a poço aberto, tá? Se eu diminuir a quantidade de tiros, né, por pés, então, por exemplo, com 4, então com 4 tiros, para eu ter uma produtividade equivalente a de poço aberto, eu tenho que ter uma profundidade do canhoneado maior. Deve ser aqui qualquer coisa por volta de 13 polegadas, né? Ou seja, tem que ter 1 polegada a mais de profundidade para eu dar tiros a menos, tá? E se eu tiver só como dar 2 tiros, né? Só tem como ter 2 canhoneios. Então eu tenho que ter uma profundidade ainda maior. Alguma coisa aqui em torno de 17 polegadas de profundidade, tá? E ele mostra aqui que com a potência da arma que ele tem, ele com um canhoneio só, né? O máximo que ele conseguiu foi aí 18 polegadas de profundidade com apenas um tiro e ele não conseguiu atingir a produtividade de um poço aberto. Então é isso que esse gráfico está mostrando para a gente, tá? É um estudo antigo, com certeza deve ter aí ensaios mais recentes, é um estudo de 81, foi publicado aí por Locke, aí parece aquela série que está passando aí do vilão, né? Pela Journal Petroleum Technology, que é a JPT, que provavelmente foi publicado lá, né? Mas só para vocês entenderem a interpretação desse gráfico, tá, gente? Então, a interpretação gráfica é muito importante, eu cobro muito, tá? Ficou clara a interpretação para vocês disso daí? Tá? Então, é a influência da densidade de tiros e penetração na produtividade, tá? Então, o que está sendo mostrado aqui? Nesse eixo, a profundidade do canhoneado. Aqui a produtividade, tá? Então aqui a referência é o quê? Poço aberto. Então aqui eu tenho que ver a quantidade de tiros e a profundidade que eles têm que ter para eu ter uma equivalência de um poço aberto, tá bom? Então, tá bom, deu para entender assim, professor. Uma pergunta, isso é usado muito no processo, né, de completação mesmo, para ver como, por exemplo, a melhor forma de produzir maior quantidade. Eles fazem, aí eles usam esse gráfico assim? Sim, sim. Eles usam esse gráfico. Eles fazem. Porque cada máquina. Imagina. Da mesma forma que se você for pegar um eletrodoméstico aí, qualquer assim, um pouco mais complexo, por exemplo, uma bomba d'água. Se você for olhar no manual, você vai ter lá alguns pequenos gráficos que mostram isso daí. Então, vai depender da potência da máquina de canhoneio. Assim como nós temos diferentes armas, né, com poder de disparo maior, não é? Então, nós temos canhoneiros com diferentes capacidades, tá? Então, é isso daí. Você tem que ver, você fazer esse estudo, né? E normalmente o fabricante já te dá esse gráfico para você ter uma noção do quanto você precisa para aquela determinada rocha. Mas isso vai depender do tipo de rocha também, tá, gente? Então, uma coisa é você canhonear um, um evaporito, por exemplo, que você está no pré-sal. Você não precisa de tanta potência no tiro, né? Outra coisa é você canhonear um folhelho, tá? Então, depende do tipo de rocha, tá? Da mesma coisa que é diferente você dar um disparo com uma 38 numa parede de argila, numa parede de concreto, numa porta de madeira, num vidro, tá? Então é a mesma arma para diferentes ocasiões, né? Então imagina a mesma máquina de canhoneio para diferentes rochas, ela vai performar
diferente. Isso também tem que ser levado em consideração, tá? E normalmente o operador de canhoneio é uma operação à parte, né? Então, normalmente é o cara de elétrica, o cara de mecânica, é ele que vai ver isso. Seguindo aqui, técnicas de canhoneio. Primeiro, canhoneio convencional a cabo. Então eu não desço coluna de produção, eu só desço a máquina de canhoneio junto com o perfil CCL para saber a qual profundidade que eu estou. Vantagem dela é que eu tenho maior calibre, maior potência, tá? Então se eu quero efetuar disparos, né? Então essa animação aqui para deixar claro para vocês. Se eu quero efetuar disparos com uma maior taxa de penetração, eu vou ter que descer o canhoneio convencional a cabo, tá bom? O problema é, se for um reservatório com uma alta pressão, né, com uma tendência a alta produtividade, logo de cara eu vou ter produção. E meu poço não está ainda pronto para produção, porque ele não está com a coluna de produção, só está com revestimento, tá? Então esse poço ele tem que estar, é o que se chama de overbalanceado, né? Overbalanced. O que é isso? A pressão do fluido de completação, né? A pressão hidrostática exercida por esse fluido aqui, lembrando que o poço nunca está vazio, tá? Ele está com fluido aqui. Então a pressão hidrostática daqui tem que ser maior do que a pressão da formação, do que a pressão do reservatório. Para quê? Para que quando eu for canhonear, esse óleo que está aqui não dê um kick, né? E vire um blowout, tá? Então o canhoneio convencional ele é executado dentro de uma condição overbalance. O que é uma condição overbalanceada? Anotem aí. É uma condição onde a pressão hidrostática do fluido de completação do poço é maior do que a pressão hidrostática do reservatório. Overbalance, né? Overbalance, né? Overbalanceado, né? Sobrepressurizado, se for tentar achar algum termo em português. Pressão do poço maior que a pressão da formação. Canhoneio convencional a cabo. Para quê? Para evitar kick e, consequentemente, evitar um blowout, tá? Mas nem sempre isso é possível. Às vezes a gente tem que canhonear descendo já a coluna de produção, já pensando numa produção instantânea, não é? Então eu desço, eu pego a coluna de produção, não é? Eu enrosco a máquina de canhoneio na extremidade, tá? E desço. Desci, botei na altura que eu quero. Assento o packer, né? O packer, lembrando aquele obturador, ele vai vedar e não permitir a produção de óleo pelo espaço anular entre o revestimento e a coluna de produção, tá? Então eu desço, beleza. Aí aqui eu já posso ter um poço underbalanced, né? Ou seja, subbalanceado, né? O que isso quer dizer? Então quer dizer que a pressão do poço, a pressão hidrostática do fluido de completação que está no poço pode ser menor do que a pressão da formação. Então o que vai acontecer? Após efetuar o canhoneio, eu posso ter já a produção. Então eu já estou preparado, porque eu desci a coluna de produção, está com pack, está tudo assentado. E o que é feito com essa máquina de canhoneio, normalmente ela é descartada no fundo do poço, tá? Então há um descarte disso. Eu acho que eu já comentei com vocês. Tem uma zona de descarte no fundo do poço. Então se o reservatório está na profundidade, sei lá, de 1.000 metros de profundidade, eu perfuro ali até 1.030 metros, 1.050 metros, porque é uma zona de descarte do poço. Existem certos equipamentos e certas situações que não vale a pena você trazer a ferramenta de novo para a superfície. Então você deixa lá no fundo do poço mesmo, tá bom? Esse daqui é essa ocasião, né? Que é o canhoneio TCP, que é o Tubing Covered Perforating, ou seja, a perfuração enroscada no tubo, tá? Então o canhão ele é descido montado, né? Ou seja, enroscado na própria coluna de produção. Aí no slide está falando isso tudo que eu falei, é só para vocês poderem estudar depois. Tá? Então nós vimos aí o canhoneio convencional, não tem a coluna de produção, o poço tem que estar overbalanceado, ou seja, a pressão hidrostática do fluido de completação do poço maior do que a pressão do reservatório. O canhoneio TCP, aquele já pode estar underbalanced, né? Ou seja, subbalanceado.
Então, eu posso ter uma pressão hidrostática do fluido de completação dentro do poço menor do que a pressão de formação. Para isso, eu tenho que ter segurança, tenho que ter controle. E como que eu tenho segurança e controle? Descendo a coluna de produção com o packer, tá bom? Com uma árvore de Natal lá em cima e, se for o caso, com BOP. Aí vai depender do contexto. Eu efetuo o canhoneio e isso me permite ter uma produção imediata, tá? E por último, o canhoneio through tubing, né? Ou seja, através da coluna de produção. Então, reparem que o poder, né, o calibre da máquina vai diminuindo, tá? Então, essa daqui é a máquina com menor potência, tá? A nível de ganho de profundidade de canhoneio. Mas ela é uma boa intervenção quando aquele meu poço já está produzindo. Eu tenho que fazer alguma eventual manobra, alguma eventual correção no meu poço. Então, esse método through tubing, né, ou seja, através do tubo, ele permite fazer esse recanhoneio de um trecho já canhoneado, né, ou ampliar o canhoneio, enfim. Você pode, inicialmente, você projetava só 8 canhoneios. Aí depois, conforme você vai produzindo, né, a produção de água aumenta muito e você ia falar, não, para isso valer a pena economicamente aqui, eu tenho que fazer mais canhoneados, tá? Isso acontece também. Ou um canhoneado entupiu e é mais barato fazer mais canhoneio do que você fazer uma acidificação, que a gente vai ver mais ali à frente, tá? Então, uma outra possibilidade, tá? Ali tem um vídeo, vou ver se ele funciona. Então, canhoneio, a gente entendeu já como é feito e as 3 possibilidades, convencional a cabo, TCP e através do tubo, tá? Então, cada um tem a sua especificidade, tá? Esse daqui, ele também, normalmente, ele pode ser feito overbalanceado ou underbalanceado, né? Vai depender do contexto, tá? Então, esse daqui, eu não sei, deixa eu ver. Parece que eu não consigo executar aqui, deixa eu ver. Ah, não, funciona. Então aqui alguns exemplos dessa máquina de canhoneio. Esse vídeo ele é bem recente, tá? O link aí também no YouTube, mas ele está passando, né? Então ele está mostrando ali a máquina de canhoneio aqui embaixo ali e outras ferramentas de medição de profundidade. É muito importante, gente, a gente saber que profundidade está. Então, olha lá, ele vai dando, olha ali os tracks que eles vão gerando do CCL, do VDL, do tempo de trânsito, manômetros registrando a pressão. Então, o que chega lá em cima são aquelas informações gráficas, não é? Aí, os disparos são executados. Então, olha lá, tá vendo? E a produção começa a acontecer. Então, olha lá, tá vendo? Ele rapidamente consegue se mover para outro trecho de reservatório. Então, vai mostrando aí diferentes formas que a gente tem de executar. Então, isso daí é um tipo de ferramenta aí utilizada pela Schlumberger, por exemplo. Tá? Então, só para mostrar para vocês aí, para ilustrar como que seria isso. E aqui na realidade, tá? A máquina na superfície, daí é uma máquina de canhoneio, né? Então, você olha, você não dá nada por ela. Então, ali dentro estão esses cones, tá? Eu não lembro se o áudio desse vídeo está em português ou em inglês, mas eu procurei na internet algumas operações reais, né? Então ele botou ali no tripé e está preparando a máquina para ser descida no poço, para poder canhonear, tá? Então é muito importante, por exemplo, não ter celular perto ou sinal de rádio, tá? Porque esse tipo de sinais eles podem disparar a máquina, né, na superfície. Então se isso daí disparar na superfície, cara, é complicado. Então é muito perigoso. Então isso daqui é uma máquina de canhoneio na realidade. Aquele outro vídeo é um vídeo ilustrativo de como ela fica em subsuperfície e dos gráficos gerados, tá? Então, ali, após a realização do canhoneio, é comum efetuar uma avaliação da formação produtora. Deixa eu ver aqui, faltam 10 minutos, tá? O objetivo dessa avaliação é obter diversas informações sobre o reservatório, tá? Então, aqui eu não vou conseguir mostrar tudo nessa aula. Beleza. Então, gente, uma situação simples de completação, ela
ela vai passar basicamente por isso daqui, tá? Mas normalmente completação não fica só nisso, tá? Mas os trechos mais críticos a gente já passou, tá? Aí depois são os trechos mais complementares, né? Mas então, beleza. Então, voltando lá. Mais vale fazer um compilado do que a gente viu para a gente entender em que altura a gente está. Então, a sonda de perfuração, a empresa de perfuração, a equipe de perfuração perfurou, revestiu, cimentou, fez abandono temporário e foi embora. Foi lá para outro país fazer outro poço. Tá? Chegou uma equipe, uma outra plataforma, uma outra equipe para fazer a completação. Primeira coisa que ela vai fazer, condicionamento do poço. Vai tirar aqueles tampões, trocar o fluido tal. Chegou, segunda coisa que ela vai fazer, avaliar a qualidade da cimentação, né? Então, também tem aquela etapa de testar as pressões, né? Testar o BOP, os equipamentos de segurança. Avaliar a qualidade da cimentação, como? Perfil CBL, VDL, Case Color Locator, o céu, tempo de trânsito, beleza. Identifiquei trechos mal cimentados, vou corrigir. Como? Preciso da máquina de canhoneio. Se é longo, o trecho mal cimentado, recimentação. Se é curto, é pontual, né? É apenas um ponto mal cimentado, faço um squeeze. Isso são operações de alta pressão. Eu tenho operações de baixa pressão também, que é normalmente para aquelas formações, para aquelas rochas, para os reservatórios mais sensíveis, não tão consolidados. Tá? Então, fiz isso, correção da cimentação primária, que é a cimentação secundária. Não é? Então, e o canhoneio são esses diferentes tipos de máquina. Beleza, fiz isso tudo. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero diagnosticar o meu reservatório, tá? Qual é a capacidade desse meu reservatório, né? O quão grande ele é, quais tipos de fluido, qual a pressão, qual a temperatura, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma avaliação de um teste chamado de teste de formação a poço revestido, que é o TFR. Ele é muito importante para a gente poder diagnosticar qual é a capacidade e melhor entender qual é a capacidade produtiva daquele poço, tá? Então esse teste de pressão ele é feito aí normalmente com algumas poucas horas, alguns poucos dias no máximo. A gente deixa o poço produzindo em caráter de teste, tá? No projeto piloto ainda, tá? Para a gente sentir qual é a capacidade desse reservatório, tá? Então é descido uma coluna de trabalho com algumas válvulas aqui que a gente vai ver, alguns registradores de pressão, tá? Então ela vai testar a coluna de teste permite a realização de fluxos com medições na superfície e fechamentos alternados visando a obtenção de informações desejadas, tá? Então aqui, como vocês podem ver, ó, tem uma válvula de circulação reversa, que daqui depois a gente vai entender melhor para que ela funciona. Registrador interno de pressão superior, válvula de fechamento, vai fechar aqui. Registrador interno inferior, não é? Porque se eu fecho aqui, eu espero que aqui pare de passar fluido, né? Então, eu fecho aqui, eu espero que esse registrador ele diminua a pressão. Aqui eu tenho o PAC, o tubo perfurado, né? Então, aqui é por onde o óleo vai entrar. O registrador externo de pressão e registrador de temperatura, tá? Então, aqui estão as principais funções de cada um desses registradores. Como eu falei para você, registradores ou vão ser de pressão ou de temperatura, tá? Em função do tempo. E pode ser mecânicos ou eletrônicos. Hoje em dia é difícil você não ter alguma coisa eletrônica. A desvantagem dos eletrônicos é que eles não suportam tantas pressões e temperaturas, requer mais manutenção. O mecânico é mais confiável, tá? Mas o eletrônico ele te dá mais informações e ele é mais rápido no diagnóstico. Tubos perfurados, na verdade são tubos com pequenos orifícios que vão permitir a passagem de fluxo de fluidos da formação para o interior da coluna. A válvula de fechamento de fundo a gente vai testando, então a gente deixa o poço produzir na sua capacidade máxima, né? Deixa totalmente aberto. Depois a gente deixa ele parcialmente aberto, né? A gente veda ele 20%. 30%, 40%, 50%. Então a gente vai testando diferentes vazões para a gente ver. É a mesma coisa de você deixar, sei lá, uma torneira totalmente aberta, torneira da pia da casa de vocês, e ela parcialmente aberta. Então, dependendo da pressão da água encanada que vocês têm,
não tem por que vocês deixarem a torneira totalmente aberta. Ela vai espirrar água para tudo que é lado, tá? E você não vai estar ali, por exemplo, lavando a louça de forma eficiente, vai estar molhando tudo. Então você tem que restringir um pouco a sua torneira, né? Ou seja, restringir a vazão. A torneira nada mais é do que o controlador de vazão, tá? E a mesma coisa aqui. Essa válvula de fechamento, eu vou testar, vou fazer intervalos de produção e em alguns momentos eu vou fechar por determinado período de tempo para poder sentir a pressão desse reservatório. A válvula de circulação reversa é quando essa coluna ela não é permanente, é uma coluna de teste, uma ferramenta de teste, a TFR. Então depois ela vai ser retirada. Quando eu estou retirando ela tem muito óleo no interior, tá? Então essa válvula de circulação reversa, quando eu estou sacando a coluna, né, tirando a coluna do poço, eu tenho que botar ela para circular para fora dela, né? Então essa válvula de circulação reversa, ela faz com que o óleo que está dentro da coluna de teste, ela saia e não suje lá a minha plataforma de trabalho lá em cima, tá? Então é uma forma de comunicar, né, o anular com a coluna. Então ela permite com que o óleo que está aqui dentro, quando eu estou tirando a coluna de teste, eu terminei de fazer meu teste, eu tiro e deixo aberta a válvula de circulação reversa, ela faz com que o óleo que está ali dentro vá para fora, vá para o poço e não derrame lá na superfície, tá? Então essa daí é a função da válvula de circulação reversa. Esse gráfico aqui eu vou deixar para outra aula para a gente poder interpretar ele com calma, tá? E o passo a passo de uma operação de uma TFR. Na outra aula eu vou repetir as funções aqui da TFR, vou começar falando daqui, tá bom? Vou dar o pause aqui na gravação da aula de hoje.